tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Só me resta dizer: Pai. Boa noite, seja bem-vindo à reunião semanal de oração da Igreja do Nazareno, no Jardim Aurélia. Amém? Pai amado, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos em comunhão, perseverantes e unânimes em oração aqui neste canal do YouTube. Convidamos o Senhor a estar presente em nosso meio, pois onde dois ou mais estiverem reunidos em Teu nome, o Senhor estará. Convictos do cumprimento desta promessa, Senhor, estamos mais uma vez reunidos aqui para juntos clamarmos, suplicarmos, intercedermos juntamente com o Senhor diante do trono da graça, por intermédio de Jesus. Amém. Vamos orar, vamos louvar e depois nós retornaremos, irmãos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor
formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Diga, eu quero conhecer mais de ti. Diga, cante, vamos. Quero conhecer mais de ti. Levante as suas mãos e cante. Espírito vem, diga. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Você consegue cantar mais alto? Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Diga. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Desça para ele descer aqui. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Faz todo medo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Declara isso, querido, vai! Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Diga, eu quero viver. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vamos queimar por ele. Vamos queimar por ele. Vamos adorar a ele. Vamos exaltar a ele. Diga. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito, diga, incendeia, incendeia. Vamos queimar por ele, vamos queimar por ele. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo.
noite mais uma vez. Seja bem-vindo à nossa reunião semanal de oração da Igreja do Nazareno Jardim Aurélia, aqui em Campinas, São Paulo, Brasil. Sê tu uma bênção servindo ao Senhor com alegria. Este é o tema de nossa igreja para o ano de 2022. Sê tu uma bênção servindo ao Senhor com alegria. Amém? Irmãos, vamos ler o livro de Hebreus, começar lendo o livro de Hebreus. Né? Jesus Cristo, Hebreus 13, 18. Né? O Evangelho, irmãos, é para hoje, é para agora, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Isso está escrito em Hebreus 13, 18. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O maná no deserto, ele não podia ser congelado ou enlatado, preservado, desidratado e salgado. Tinha que ser consumido uma porção todos os dias. Assim também é a palavra de Deus. Temos que nos alimentar da palavra de Deus diariamente. As misericórdias de Deus, irmãos, se renovam a cada dia. Com Jesus, tudo é agora. Quando ele disse lá em João 16, 23, ele disse assim: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Igreja, isso permanece real até que Jesus volte. Né? Quando Jesus também disse, lá em Marcos 16, a partir do versículo 16, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, em nome de Jesus. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se coisa alguma mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Isso também é verdadeiro até que ele volte. Irmãos, nós somos desafiados diariamente a tomar posse da verdade que está na palavra de Deus, que está na Bíblia. Verdades e promessas tais como eu li, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Né? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Irmãos, nesse tempo em que a cada dia a situação da saúde em nossa nação só se agrava, né, em razão dessa pandemia do Covid causada pelo coronavírus, né, é importantíssimo que nós creiamos, que nós nos apossemos desta verdade. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nós, igreja, precisamos orar pelos enfermos. Né? A palavra de Deus é viva e eficaz e ela é para agora. Ela tem o poder de curar agora. Ela tem o poder para salvar agora. Não podemos, irmãos, nos furtar, deixar de orar por todos aqueles que precisam, ou deixar para orar depois. Nós temos que orar aqui, agora, hoje. Este é o nosso papel, é o papel da igreja neste ano, sempre foi, mas neste ano mais ainda, para que possamos sim sermos uma bênção na casa de Deus, servindo a Deus com alegria. E isso requer que nós paguemos um preço, e este preço é o preço da nossa intercessão. Amém? Então, sejamos uma bênção na casa de Deus e comecemos a orar para que as promessas de Deus se cumpram na igreja, se cumpram em nossas vidas, pois Ele é o mesmo hoje, Ele é para sempre, Ele não mudará o que Ele disse, Ele não mudará nenhuma vírgula do que está escrito na palavra de Deus. Amém?
Então, irmãos, vamos orar. E vamos, irmãos, ter a consciência de que nós devemos olhar não somente para aqueles que são da família da fé, mas olharmos para o mundo que está aí fora, o mundo que jaz no maligno. Nós também devemos clamar, pois 630 mil pessoas só em nosso país já faleceram por causa deste coronavírus. Lá em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, está escrito assim: olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Irmãos, sejamos fiéis a Deus. Seja fiel a Deus. Seja uma bênção para a sua família. Se tu uma bênção para a igreja. Se tu uma bênção na igreja, servindo a igreja com alegria no coração. Amém? Então, igreja, vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este tempo de oração que temos dedicado a Ti. Tempo que nós assumimos um compromisso como igreja, como intercessores, de juntos, perseverando em oração, unânimes, clamarmos e intercedermos uns pelos outros e por aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. É um compromisso que nós assumimos. E longe de nós deixarmos de orarmos, de clamarmos por estas pessoas. Longe de nós, Senhor. Lembra, Senhor, lembra a cada um de nós que nós assumimos um compromisso de oração. Lembre-nos, ó Pai, diariamente. Lá no livro, Senhor, de João, capítulo 16, versículo 7, está escrito assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creia em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, Pai, nós clamamos que o Consolador, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, venha sobre a igreja, que venha como um vento impetuoso, que venha como línguas de fogo, distribuindo dons como lhe apraz, para que estes dons sejam usados, sejam ministrados à igreja, sejam usados para a expansão do reino, expansão do evangelho, Pai. Usa, Senhor, a tua igreja que semanalmente se junta para orar, se junta para clamar, para suplicar. Ah, Pai, ainda remanescentes fiéis na tua igreja, homens e mulheres que assumiram o compromisso de te servir com alegria em seus corações. Pai, manifesta, Senhor, a tua palavra por meios sobrenaturais na nossa igreja, em nosso meio, nesta reunião de oração, Pai. Manifesta o teu poder, a tua Shekinah, Senhor, pois continuamente temos orado, temos clamado, temos suplicado, Senhor. Senhor, livrai-nos de todo o mal, livrai-nos das setas do inimigo, livrai-nos, Senhor, das obras do maligno. Senhor, livra a tua igreja, ó Pai. A ti, Senhor, apresentamos as nossas famílias, os nossos parentes, a nossa parentela, os nossos amigos, para que o Senhor cuide de cada um e não permita que nenhum se perca, aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Que o Senhor se revele a eles, Senhor, que caiam por terra as escamas espirituais destas pessoas que ainda não te conhecem, que ainda não têm o prazer e a alegria de te servir com inteireza de coração. Pai amado, também colocamos nas tuas mãos a nossa saúde física,
a nossa saúde espiritual, a nossa saúde intelectual, psicológica. Pai amado, há inúmeras pessoas que estão se recuperando de doenças, de enfermidades. Há pessoas que nós apresentamos aqui que estão hospitalizadas, que estão acamadas. Pai amado, que o Senhor venha e cure cada glândula, cada célula, cada músculo, cada osso, cada órgão, Pai. Cada neurônio dos nossos corpos, da Tua igreja, dos Teus filhos, daqueles a quem nós intercedemos, Pai. Senhor, sabemos que o Senhor é um Deus que não muda. E o Senhor curou quando enviou Seu Filho aqui na terra, que Ele se fez carne e caminhou entre nós sem mácula, sem pecado. O Senhor curou. Lembra-te, Pai, que lá atrás o Senhor fez, ano passado, quando ainda em 2020, no início da pandemia, o Senhor curou inúmeras pessoas. Em 2021, o Senhor também curou inúmeras pessoas. Pessoas que foram curadas de câncer e de outras doenças, inclusive do Covid-19. Pai amado, que em 2022 o Senhor continue operando, continue trabalhando, pois nós estamos aqui orando, intercedendo, clamando, suplicando, chorando diante do trono da graça, ao qual nós entramos por intermédio do sangue de Jesus, humildemente, com temor e tremor na Tua presença, sabendo que somos filhos, sabendo que somos ouvidos. Pai amado, não descansaremos, Senhor, até que recebamos a Tua resposta. Não te daremos descanso, Pai, até que do alto o Senhor entre com a sua divina providência, até que do alto a sua mão poderosa venha com o braço estendido sobre esta nação, sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa. Nós aqui, Pai, oramos, intercedemos e suplicamos por todos aqueles que estão enfermos, que estão se recuperando. Pai amado, cuide de cada uma destas pessoas. Pai amado, cuide, Senhor, da Tua igreja. Cuida, Senhor, do corpo de Cristo. Pai amado, prepara a Tua igreja para que seja uma igreja sem mancha, sem mácula, para que quando o Senhor voltar, seja encontrada, preparada, para que o Senhor a leve no grande e poderoso dia. Pai amado, também colocamos, Senhor, a vida daquelas pessoas as quais nós nem sequer conhecemos, mas que muitas vezes seus nomes foram trazidos para a nossa reunião de oração. Dê a estas pessoas, Pai, o conforto do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo, pois nós estamos, Senhor, continuamente orando e intercedendo, para que elas também sejam alcançadas pela Tua misericórdia e pela Tua graça, a Tua graça que transforma e que salva. Pai amado, por intermédio de Jesus, Pai, nós pedimos e clamamos continuamente na Tua presença. Aquelas pessoas, Senhor, que estão desempregadas, mas que viram a boa mão do Senhor no ano passado, que porventura, se elas continuam desempregadas, Pai, que o Senhor abra portas de trabalho, oportunidades de trabalho, pois nós continuamos confiando em Ti. Pai amado, sabemos que Tu és um Deus poderoso, um Deus que não muda, é o mesmo hoje, ontem e sempre será. Um Deus eternamente, um Deus que vela em cumprir a Sua palavra. Por isso, Pai, nós, reunidos em oração, Te pedimos que o Senhor venha suprir cada uma das nossas necessidades, Pai amado. Não permita que nós sejamos envergonhados, não permita, Senhor, que nós envergonhemos o Teu nome. Quando, Senhor, as pessoas perguntarem a razão da nossa alegria, mesmo em meio às dificuldades, que nós saibamos explicar que é Jesus Cristo e quem é Jesus Cristo e o que Ele fez e faz por nós continuamente. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este privilégio que é ser servido pelo Senhor. Quando o Senhor vem e atende às nossas petições, quando o Senhor vem e supre cada uma
das nossas necessidades. É um privilégio sabermos que o Senhor está continuamente conosco, cuidando de cada um de nós. Não que sejamos privilegiados, pois muitos não te conhecem e ainda assim estão tendo as suas necessidades supridas. E por isso nós continuamos orando para que o Senhor venha a suprir a necessidade do povo brasileiro. Neste momento, há mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, pessoas que estão passando por necessidade. Muitos estão na linha de pobreza, abaixo da linha de pobreza, Pai, passando necessidades. E nossa nação é um dos maiores produtores de carne, de soja e de outros alimentos no mundo, e ainda assim nós temos uma população carente. Muda, Senhor, a história da nossa nação. Lembra-te, ó Pai, que o Senhor proveu o maná dos céus para o povo que saiu do Egito e estava no deserto. Que o Senhor venha prover o maná para o nosso país, para a nossa nação, Pai. Um maná diário, Senhor. Pois sabemos que o Senhor está fazendo, sabemos que o Senhor está velando e cumprindo a sua palavra. E nós, como intercessores, temos o dever, a obrigação de clamar e de suplicar pelo maná dos céus, para que encha os nossos pratos, para que possamos comer diariamente, Pai amado. E que, assim como eu disse no começo, Pai, que nós também tenhamos o dever, de assim como o maná vinha diariamente, que nós tenhamos o dever de orarmos e de buscar a Tua palavra diariamente, de nos alimentarmos também da Tua palavra, uma porção diária, assim como era o maná, uma porção diária da Tua palavra. Que o Senhor venha fortalecer a igreja, venha fortalecer os intercessores, aqueles que te clamam, que te suplicam, Pai amado, continuamente na Tua presença. Pai amado, aos irmãos e irmãs que estão trabalhando, Pai amado, que o Senhor venha cuidar também de igual modo, que o Senhor venha suprir, Pai amado. Pai, que o Senhor nos leve e nos traga em segurança, Pai amado. Não permita, Senhor, que o inimigo venha nos afrontar, venha trazer a enfermidade, venha trazer a vergonha, Pai amado. Que a Tua igreja, Senhor, continue orando, continue clamando, continue intercedendo. Pai amado, nós não olhamos, Senhor, para o número de pessoas, nós olhamos para o Deus Todo-Poderoso, que ouve e atende às nossas orações. Somos uma pequena igreja, mas, Senhor, estamos cumprindo o nosso papel, o nosso dever de orarmos e clamarmos, Pai. Lembra-te, ó Pai, que aqui há uma igreja, Igreja do Nazareno Jardim Aurélia, que tem te buscado, que tem buscado observar os teus mandamentos, que tem buscado guardar a tua palavra. Lembra-te, ó Pai, desta igreja. Lembra-te, ó Pai, da Igreja do Nazareno Jardim Aurélia. Senhor, também nas tuas mãos eu apresento, Senhor, as nossas finanças, pois nada temos que não tenhamos recebido de ti, Senhor. E por isso entregamos a ti, Senhor, os nossos dízimos, devolvemos a ti, Senhor, como um cumprimento do teu mandamento, que está na tua palavra. Pai amado, com alegria e interesse no nosso coração, também entregamos a ti, Senhor, as nossas ofertas. Entregamos com alegria em nossos corações, para que haja mantimento na casa do Senhor e para que seja investido em toda boa obra na casa do Senhor. E por isso, Senhor, eu te apresento a junta de oficiais, juntamente com o pastor Lopes, os nossos líderes, que são a junta de oficiais, juntamente com o pastor Lopes, tomem as melhores decisões
em prol da igreja, em prol, Senhor, das boas obras que a igreja investe. Pai amado, temos apoiado em oração e financeiramente, mesmo sendo um valor pequeno, mas ainda assim, cumprindo o nosso papel, nós te apresentamos aqui, Senhor, os nossos irmãos em missões. Irmão Lucas, irmã Josiane, que estão na Turquia, juntamente com seus 2 filhos, né, o pastor Alexandre e a pastora Jussiane, que estão na igreja de Parintins, lá no Amazonas, o irmão Apolônio, com a sua família na Argentina, o irmão Serginho, que está em Porto Velho, também com sua família. São irmãos, são famílias que atenderam ao teu chamado. O Senhor os chamou e eles saíram aqui de Campinas e foram embora para outras terras, para outras regiões, sem conhecer ninguém, mas foram em cumprimento à tua palavra. Pai amado, que o Senhor guarde cada um destes irmãos, pois eles estão cumprindo o ID de Jesus, estão cumprindo, estão pregando o Evangelho, Pai amado. Guarde-os de igual modo. Não permita, Senhor, que eles sejam envergonhados por causa do teu nome. Não permita, Senhor, que eles envergonhem o teu nome. Mas peço-te, Senhor, cuide destes missionários, Senhor. Pois nós temos clamado e orado continuamente por eles, Pai amado, crendo que o Senhor tem cuidado, pois o Senhor de fato o tem feito. Pois temos observado o cuidado do Senhor para aqueles que nós temos orado, com aqueles que nós temos intercedido, Pai amado. Então, Senhor, também te peço pela igreja do Nazareno de Parintins, que o Senhor tem usado, que o Senhor levantou o pastor Alexandre, a pastora Jussiane, para pregarem as populações ribeirinhas, né, populações próximas a Parintins. Cuide, Senhor, de todos eles, cuida da igreja, Senhor, que a igreja continue entregando seus dízimos, entregando suas ofertas, porque há um custo, Senhor. Nós sabemos disso, há um custo de levar a tua palavra às populações ribeirinhas, pois só se vai de barco, só se vai de lancha. E gasolina, no preço que está hoje, nós precisamos continuar investindo na obra do Senhor, para que mais pessoas sejam salvas. E quando chegar o grande dia, nós nos reencontraremos nos céus e conheceremos a muitas pessoas que foram atingidas pelo Evangelho por meio de uma oferta da Igreja do Nazareno Jardim Aurélia. No grande dia, nós teremos o grandioso privilégio de conhecer estas pessoas. Por isso, eu convido os irmãos a continuarem ofertando na obra do Senhor. Pai amado, também coloco, Senhor, a tua igreja, este pequeno aprisco, a Igreja do Nazareno Jardim Aurélia. Há um templo, há um espaço, há um lugar físico, Pai, para que o Senhor continue cuidando. Não permita, Pai, que o inimigo vá perturbar. Não permita, Senhor, que haja furto, que haja roubo, que haja quebradeiras no patrimônio da igreja, Senhor. Há um templo, como eu disse, há um espaço físico e que o Senhor continue cuidando, Pai amado. Pois quando nós não estamos reunidos lá, Senhor, é somente um prédio, é somente um espaço físico. Mas quando nós nos reunimos em o nome de Jesus, o Senhor está lá. E lá é a casa de oração que o Senhor falou na sua palavra, Pai amado. Então eu te peço, cuida da igreja, cuida do templo físico, abençoe a vida do irmão José, que é o nosso recepcionista, é o irmão que está lá continuamente na igreja, é um funcionário, mas ainda assim um irmão em Cristo. Cuide dele, abençoe a vida do irmão José e não permita que o inimigo vá até lá perturbar absolutamente ninguém, Senhor.
Ainda te peço, Senhor, pela multiplicação da Igreja do Nazareno, Jardim Aurélia. Que mais almas sejam salvas, Pai. Que o Senhor, aqueles a quem o Senhor predestinou para serem enviados, que se acheguem e que a Igreja esteja preparada para recebê-los, Pai. Com alegria e com o amor que Jesus nos deu. O amor que está em Jesus seja refletido em cada um de nós, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu te apresento os nossos ministros locais, irmão Ronaldo, irmã Sheila, irmã Dorcas, os nossos seminaristas, irmão Everton Servo, tem a irmã Geisa. Apresento-te, Senhor, a Isabela, esposa do irmão Servo, que foi fazer missões juntamente com a irmã Fátima, lá em Manaus, que são mulheres que foram chamadas por Ti, Pai amado, para pregar o Teu Evangelho lá na região do Amazonas. A irmã Fátima, a irmã Isabela, que continuem com esse instinto missionário, Pai, e que isso seja estendido à Tua Igreja, Pai. Que continuemos a ser uma igreja com visão missionária, Pai amado. Abençoe também, Senhor, os nossos pastores, pastor Divaldo, pastor Almir, pastor Lopes, juntamente com as suas esposas, filhos e filhas, em toda a descendência deles, Pai amado. Abençoe-os. O Senhor os chamou e não os rejeitou. De igual modo, chamou também as suas esposas para serem esposas de pastores. Ministério que muitas vezes não é observado, não é visto pela igreja como um ministério, mas elas servem de alicerce para os nossos pastores, são o alicerce mais próximo, mais íntimo dos nossos pastores. Logicamente que Jesus Cristo é o primeiro alicerce, mas elas é que estão ali dando suporte, encorajamento, em primeiro lugar, aos nossos pastores. Então, Senhor, fortaleça também as esposas dos nossos pastores. Pai amado, coloco-te, Senhor, apresento-te, Pai, a vida das nossas crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, né, dos mais velhos, dos mais experientes. Pai amado, que nós tenhamos um 2022 coberto de bênçãos, que nós tenhamos a plena convicção, a plena certeza de que o Senhor está conosco. Pai amado, nós devemos crer sem ver. Nós sabemos que o Senhor está conosco, mas, Pai amado, venha de encontro às nossas petições, respondendo às nossas orações, Pai. Sonda os nossos corações, Senhor, e tira tudo que te desagrada. Transforme-nos, ó Pai, com a Tua graça, numa igreja que esteja preparada para subir, que esteja preparada, que esteja sem mácula, sem manchas, sem mácula, Pai. Ajude-nos, Pai, a caminharmos em santidade. Cada dia, Pai, santidade mais e mais em nossa igreja, em nossa casa, em nossas famílias. Que as pessoas vejam Jesus Cristo refletido em nós. Por último, e não menos importante, Pai, abençoe, Senhor, a nossa nação, o nosso país. Abençoe o povo brasileiro, Pai. Mude a nossa sorte, mude a história deste país que desde o seu descobrimento tem sofrido, tem sido subjugado economicamente pelos poderosos. Pai amado, quebre esse jugo sobre o nosso povo, Pai amado. Um povo humilde, mas um povo alegre. Dê-nos esperança, Pai. Dá-nos a esperança de vermos esta nação te servindo, este país, este povo te servindo, Pai amado. Use a igreja, Senhor. Limpe a igreja, Pai amado. Oh, meu Deus, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito até aqui e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nosso meio. Por intermédio de Jesus, nós oramos com ações de graças. Nós
levantamos as mãos em agradecimento a Ti, em adoração, em louvor, pois sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Pai amado, graças Te damos, muito obrigado, por intermédio de Jesus. Amém. A você, irmão e irmã, a você, igreja, que participa conosco, que assumiu o compromisso de orar, de interceder conosco. Obrigado e que Deus te abençoe. Eu desejo, do mais fundo do meu coração, que Deus atenda às tuas petições, às tuas orações, para que nós nos alegremos juntamente com a igreja, por sabermos que Deus continua ouvindo e atendendo às nossas orações. Tenha uma semana abençoada, uma semana cheia da presença do Espírito Santo, que é quem intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, pois nós não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo que transforma a dor e a alegria do nosso íntimo, do nosso ser, que transforma em palavras suaves para serem apresentadas diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. E se Deus permitir, nós nos reencontraremos na próxima terça-feira em nossa reunião de oração, aqui no canal do YouTube, ou lá na igreja, na Avenida José Pansetti, 525, aqui em Campinas, São Paulo. Amém? Então, se o Senhor permitir, nós nos reencontraremos e tenha uma semana abençoada por intermédio de Jesus. Amém.
ti.